Queria meditar com os irmãos. É um texto bastante conhecido, né? É o Evangelho de Mateus, capítulo 13. É um texto bem conhecido, né? Uma mensagem que umas semanas atrás eu até ministrei ela lá na nossa congregação, né? Glória a Deus. Aleluia. No Jardim Santo Afonso. E eu creio que o Senhor, né, ainda pode falar conosco, amém? Pelo poder da sua palavra. O Evangelho de Mateus, capítulo 13, o versículo 1, né, que diz: Tendo Jesus saído de casa, naquele dia estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves do céu e comeram, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz, né? E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, né? E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que eles falam por parábolas? E ele respondendo disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Amém? Uma palavra, assim, bastante conhecida, né? E que muito fala aos nossos corações, né? Aqui é algo que, assim, tem tocado, né, bastante o meu coração, né? Esta parábola de Jesus, né? Que o Senhor, Ele nos conta, assim, de uma maneira muito maravilhosa, né? Muito gloriosa, né? Que é algo assim que nós ficamos surpresos, né, por tamanha sabedoria, né, por tamanha glória, né, por tamanho poder do nosso mestre Jesus Cristo, quando ele pregava o Evangelho de Deus e quando ele falava, né, acerca do reino de Cristo, né. Aqui Jesus, ele nos conta essa parábola e ele nos mostra que há há 4 possibilidades, né, quando a palavra de Deus ela é ministrada, quando a palavra de Deus ela é pregada, né? Quando o Evangelho de Cristo ele é anunciado, né? O Senhor, ele nos mostra 4 tipos de corações, né? Ou 4 tipos de reações diferentes à mensagem do Evangelho da palavra de Deus, né? Aqui ele vai nos mostrar com muita clareza, né, e com muita propriedade, né, que existem 4
possibilidades, né? Mas nós observamos que somente uma, né, é aquela que verdadeiramente produz os frutos necessários para os quais a palavra de Deus ela é enviada, ela é pregada, né? A qual a palavra de Deus ela é professada, né? Então Jesus, de uma maneira muito sábia, né, ele está mostrando, né, e usando a agricultura da época, né, que era algo que os judeus, o povo de Israel estava acostumado, né, para nos mostrar, né, de maneira brilhante, né. Ele usa o exemplo do semeador, né, que naquele tempo nós sabemos não tinha toda a tecnologia que nós temos hoje, né. Então o semeador, quando semeava a semente, ele tinha uma espécie de uma bolsa e ele ia, né, andando sobre o campo e lançava as sementes, né. Então é essa a figura que Jesus ele retrata, né, e é isso que ele nos mostra, né, quando o pregador do Evangelho prega a palavra de Deus, é semelhante a este semeador, né, que sai pelos campos lançando a semente, né, ou seja, o pregador do Evangelho, ele não sabe, né, a maneira como está o solo, né, se a terra é fértil, né, se a terra foi preparada para que a semente possa germinar e dar os seus frutos, né? Então assim somos nós quando nós pregamos a palavra de Deus, né? E Jesus ele se coloca neste papel, né, daquele que prega a palavra de Deus. E nós quando pregamos a palavra de Deus, nós não sabemos, né, como se encontram os corações, se os corações estão receptivos ou não à palavra do Senhor, né? Se as pessoas verdadeiramente vão ouvir ou não a palavra de Deus, né? Então é algo que nós que ministramos a palavra do Senhor, nós não temos como verificar, né? Nós não temos como saber, né? O importante é que nós anunciemos a palavra de Deus, a palavra do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? E ele nos dá aqui 4 exemplos, né? A semente que cai ao pé do caminho, né? E na hora da explicação, Jesus fala que essa semente é aquela que Satanás vem e rouba, né, o que foi lançado dos corações dos seus ouvintes, né? E ele fala também sobre a semente que cai, né, entre os pedregais, né, onde não há terra bastante, onde não há terra o suficiente, né? Ela chega até nascer, mas vindo o sol, né, ela se queima, vindo a perseguição, vindo o sofrimento, vindo a angústia, por causa da mensagem do Evangelho. Jesus fala que a pessoa ela se escandaliza e deixa de seguir a mensagem do Evangelho de Cristo, né? E ele também nos dá o exemplo da semente que cai entre os espinhos, né? É aquela semente que parece que vai até frutificar, né? Mas Jesus, na hora da explicação para os seus discípulos, ele diz que os cuidados do mundo, né? Ou seja, a sedução das riquezas, os cuidados do mundo sufocam a semente, tornando-a infrutífera, né? Então, às vezes, o que eu quero dizer com isso é que nós temos uma impressão errada acerca da palavra de Deus, né? Acerca do Evangelho de Cristo, né? Às vezes as pessoas pensam que vidas não são salvas pela palavra de Deus, né? E a culpa é do pregador, né? A culpa é daquele que prega a palavra de Deus, né? Daquele que prega o verdadeiro Evangelho de Cristo, né? Muitos chegam até a pensar e a dizer em seus corações, né? Talvez se fosse outro pregador, né? Talvez se fosse um pastor mais conhecido, né? Se fosse alguém mais de renome, né? Se tivesse talvez uma oratória melhor, né? Se tivesse talvez um conhecimento maior, vidas seriam alcançadas, vidas seriam salvas, né? Então não há conversão, porque a culpa está naquele que prega, né? Naquele que ministra
a palavra de Deus, né? É bom que tenhamos, né, pregadores que saibam, né, pregar a palavra de Deus com sabedoria, usar a palavra de Deus com autoridade, né, com discernimento. É bom que aquele que pregue a palavra de Deus estude, né, para expor a palavra do Senhor, né? Não estou querendo ser contra isso, né? Mas além de nós estudarmos a palavra de Deus, é preciso que nós saibamos, né, que há um mistério por trás, né, disso. E é isso que Jesus está tratando aqui nesta palavra, né? Não basta ter o melhor pregador, né? Não basta ter o melhor orador, né? Não basta ter o melhor sermão, se o coração está endurecido, né? Se o seu coração se encontra apático à palavra de Deus, né? Pode vir o melhor pregador, o melhor orador, né? O melhor doutor em teologia que você possa imaginar, né? E você não vai esboçar nenhuma reação, né, à palavra de Deus. Você vai ficar indiferente à palavra do Senhor, né? Então, há um segredo, né, por trás da palavra de Deus, do Evangelho de Cristo, né? E é isso que o Senhor nos mostra nesta parábola. É preciso que o coração esteja preparado. É preciso que o Senhor venha, louvado seja o nome santo do Senhor. É preciso que primeiro Deus transforme a sua mente, o seu coração, a sua alma, o seu entendimento, para que você possa entender a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus, receber a palavra de Deus, se alegrar com a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Então muitas das vezes você fica culpando o pregador, né? Culpando aquele que prega, aquele que expõe, aquele que fala a palavra de Deus, quando na verdade o seu coração está endurecido, quando na verdade o seu coração se encontra endurecido, louvado seja o nome santo do Senhor. Então pode vir o pregador que for, né? A mensagem que for, louvado seja o nome santo do Senhor, e não vai acontecer nada, enquanto o seu coração estiver endurecido, enquanto os teus olhos estiverem vendados, né, para os mistérios da palavra de Deus, nada irá acontecer, né? Então a gente vê pessoas que vêm dia após dia, né? Às vezes servem a Deus ano após ano, mas as suas vidas não mudam, né? Ou seja, a sua vida continua do mesmo jeito, a sua família continua do mesmo jeito, o seu casamento continua do mesmo jeito, né? Não sente prazer em estar na casa de Deus, não se alegra em estar na presença do Senhor, porque o coração está endurecido, o coração se encontra indiferente, louvado seja o nome santo do Senhor, porque quando a mensagem do Evangelho é pregada, né, ela entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Ou seja, a pessoa ouve a palavra de Deus e aquilo não a incomoda, né? Ou seja, aquilo não faz com que ela se mova, aquilo não faz com que ela se desperte e se levante. Ela ouve a palavra de Deus, mas a palavra de Deus não é algo interessante, né? Não é algo que empolga, não é algo que interge, não é algo que anima, não é algo que move a sua alma e o seu coração, porque o coração está endurecido, o coração está fechado, os olhos estão tapados, né? Ou seja, foi lido aqui nesta noite, Satanás cegou, né? Os seus olhos estão cegos, né? O Evangelho de Cristo é pregado e a luz do Evangelho não resplandece no seu coração, porque você se encontra cego, né? É preciso que o Espírito de Deus venha, né? É preciso que a misericórdia de Deus se estenda, é preciso que o poder de Deus se manifeste, para que você possa
reagir de maneira positiva à palavra e ao Evangelho da glória de Deus, da glória de Cristo Jesus, o nosso Senhor, né? Então não pense que se fosse talvez o pastor A, né? Se fosse talvez o pastor B, né? Você reagiria diferente, né? Porque há um problema interno, louvado seja o nome santo do Senhor. Há um problema no seu coração, há uma enfermidade na sua alma, né? E é nesse lugar que o Senhor precisa entrar, é neste lugar que o Espírito Santo de Deus precisa tratar, né? É este lugar que o Espírito Santo de Deus precisa curar, louvado seja o nome santo do Senhor. É o teu coração, é a tua alma, louvado seja o nome santo do Senhor, para que você possa ouvir a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus e reagir à palavra de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, né? E eu creio que é isso que o Senhor, Ele deseja realizar na sua vida, na minha vida, nas nossas vidas, para que nós possamos nos alegrar, né? Ou seja, quando nós ouvimos as verdades do Evangelho de Cristo, que essas verdades queimam os nossos corações, que essas verdades ardam nos nossos corações, que essas verdades transformem e mudem os nossos corações para a glória do nome de Deus. Então, enquanto o seu coração estiver endurecido, né, serão palavras lançadas ao vento, né? Enquanto os nossos corações estiverem indiferentes, serão palavras lançadas ao vento. Enquanto o seu coração estiver indiferente, você não irá desfrutar dos benefícios deste Evangelho, dos benefícios desta palavra, né? Dos benefícios destas boas novas. Enquanto os seus corações estiverem endurecidos, você não vai se alegrar com a mensagem da cruz, né? Com Cristo que morreu por causa dos nossos pecados, para nos conceder a salvação, para nos conceder a libertação, louvado seja o nome santo do Senhor, para nos conceder a vida eterna, né? Então o meu desejo nesta noite, né, que a minha oração é para que o Espírito de Deus possa entrar no seu coração, né? Dominar o seu coração, né? Mudar o seu coração. Como eu disse, né, nós que pregamos a palavra de Deus, nós precisamos reconhecer, né, que este poder não está em nós, né? Às vezes a gente até tenta, né? A gente se esforça para expor a palavra de Deus da melhor maneira possível, né? Com a clareza maior possível, né? Para esclarecer as mentes e os corações dos irmãos, mas nós temos que ter esta consciência de que o poder, né, do convencimento não está em nós, né? O poder do convencimento não está naquele que prega, né? O poder do convencimento não está simplesmente naquele que fala a palavra de Deus, mas é o Espírito Santo de Deus que convence, é o Espírito Santo de Deus que age, é o Espírito Santo de Deus que opera, né? É o Espírito Santo de Deus que trabalha, louvado seja o nome santo do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que tem poder de tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne, louvado seja o nome santo do Senhor. É o Espírito Santo de Deus, né? Como diz lá o profeta Ezequiel, né? Diz: e dar-vos-ei um coração novo, louvado seja o nome santo do Senhor. É o Espírito Santo de Deus que opera este milagre, né? E porei dentro de vós, né,
um espírito novo, louvado seja o nome santo do Senhor, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, né? E porei dentro de vós o meu espírito, e farei com que andeis nos meus caminhos. Louvado seja o nome santo do Senhor. É o Espírito Santo de Deus quem convence. E nós temos que ter esta humildade, né? Nós que pregamos a palavra de Deus, precisamos ser humildes neste ponto, né? E não podemos querer manipular a palavra do Senhor, modificar a palavra de Deus, para que ela se torne mais doce, né? Mais agradável, né? Usar, como muitos têm feito na atualidade, né? O humanismo secular para tentar convencer os corações, porque essas coisas não funcionam. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essas coisas não produzem verdadeira salvação, verdadeiro arrependimento, verdadeira vida, verdadeira reconciliação, verdadeira convicção de pecados. Louvado seja o nome santo do Senhor, né? Nós precisamos ter a consciência de que é o Senhor quem faz, é o Senhor quem opera, é o Senhor quem trabalha, né? É Ele quem tem poder de arar a terra, né? De trabalhar este coração aí duro, né? Este coração aí que rejeita a palavra de Deus, né? Que não dá ouvidos à voz do Espírito Santo de Deus. É somente Deus que pode, louvado seja o nome santo do Senhor, mover este coração, né? Que está estático, né? Que está inerte, que está indiferente, mas o Senhor, Ele se faz presente neste lugar. O Espírito de Deus, Ele se encontra neste lugar, e eu creio que Ele tem poder para agir sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, para que a verdade do Evangelho de Cristo resplandeça, né? Para que a verdade do Evangelho de Cristo ilumine, louvado seja o nome santo do Senhor, este coração que está em trevas, né? Que a luz do Evangelho de Cristo, ela brilhe, ela irradie, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu quero dizer que o problema muitas das vezes, né, não está no semeador, né, que é aquele que prega a palavra de Deus, e nem na semente, né, que é o próprio Evangelho de Cristo. É verdade que há muitos que têm adulterado, né, a palavra de Deus, né, mas graças a Deus que nós temos uma igreja que verdadeiramente prega, né, o Evangelho de Cristo, né. Então eu posso dizer com certeza, né, com convicção que, né, para nós, né, aqui do nosso ciclo, que o problema não está, né, nos pregadores, né, e nem na semente, né, mas muitas das vezes está nos corações que estão endurecidos, né, ou seja, não se maravilham com a palavra de Deus, né? Não ficam maravilhados com a palavra do Senhor, que não se alegram a palavra de Deus, que não vê, né, na palavra de Deus e não enxergam que ela é um verdadeiro alimento para as suas almas, né? Como o salmista, né, no Salmo 19, o versículo 7, que ele diz, né, que a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma, né? O nosso problema é que nós não vemos a palavra de Deus desta forma, né? Ou seja, para nós a palavra de Deus muitas das vezes nem é perfeita e nem refrigera
a alma, né? Mas o salmista, ele se alegra na palavra de Deus, e ele diz: a palavra de Deus, né? A lei do Senhor, ela é perfeita, e ela refrigera a minha alma. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então é isso que precisa acontecer conosco, né? Quando nós ouvimos a mensagem do Evangelho de Deus, né? E eu quero dizer para você, nesta noite, que prega a palavra de Deus, não só em cima dos púlpitos, mas até mesmo dentro, né, da sua casa, no seu trabalho, com os seus amigos, né, para os seus conhecidos, que você não desanime de pregar a palavra de Deus, né? Não desanime de anunciar o Evangelho do Senhor, né? A nossa missão, né, aqui na terra é anunciar as boas novas do Evangelho de Cristo, né? E o Senhor, Ele tem na terra os seus eleitos, né? Ou seja, o Senhor, Ele tem na terra os seus eleitos, aqueles pelos quais Ele derramou o seu sangue ali naquela cruz, né? E é pela pregação do Evangelho que estes eleitos vão ouvir, né? Vão se converter, louvado seja o nome santo do Senhor, e vão seguir, né, o caminho da cruz de Cristo. Por isso você não deve desanimar, né? Você deve insistir na pregação do Evangelho, na certeza de que aqueles em que o Senhor elegeu, ao seu tempo Ele vai chamar, né? Ao seu tempo Ele vai resgatar, ao seu tempo Ele vai trazer, né? Ao seu tempo Ele vai conduzir, louvado seja o nome santo do Senhor, porque Ele diz na sua palavra que as suas ovelhas conhecem a sua voz, né? Então aquele que é ovelha, ele conhece a voz do seu mestre, a voz do seu pastor, né? E a palavra de Deus diz que quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas do Evangelho de Cristo. Então, não cesse de pregar, não cesse de anunciar, não cesse de falar da palavra de Deus, né? E para você que está, né, aqui hoje e que tem frequentado aos cultos e a palavra de Deus não move o seu coração, não alegra o seu coração, não agita o seu coração, né? O meu conselho para você é que você peça ao Senhor, né? Clame ao Senhor, ore ao Senhor, louvado seja o nome santo do Senhor. Reconheça a sua fraqueza, a sua dependência, né? E confesse os seus pecados diante de Deus, né? Diga para Deus: Senhor, a sua palavra não tem feito sentido na minha vida. Eu não consigo me alegrar com o teu Evangelho. Não consigo entender o teu Evangelho. Senhor, tem misericórdia da minha alma. Não deixe que eu morra nos meus pecados, mas salva-me, Senhor. Salva-me por tua graça. Salva-me por tua misericórdia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não me deixes morrer em meus pecados, né? Clame ao Senhor com fé. Aleluia. Vá ao Senhor com confiança, louvado seja o nome santo do Senhor, porque Ele pode agir sobre a tua vida. Foi lido aqui nesta noite, né? Que quando os discípulos foi dado a ordem para eles passar para outra margem, eles estavam, o vento era contrário, estavam perecendo. Jesus aparece, eles acham que era um fantasma e Pedro fala: se é o Senhor, né, manda-me ter contigo, né? E Pedro, ele vai, né? Mas em um determinado momento diz que o vento
começa a soprar, né? As ondas começam a se agitar, Pedro teme, começa a afundar e ele clama ao Senhor: Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, porque eu estou perecendo, né? Assim muitas das vezes é conosco, né? Talvez você esteja aqui hoje, esteja na mesma condição de Pedro: Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, Senhor, salva-me, louvado seja o nome santo de Cristo. Creia que Ele pode, aleluia, creia que Ele faz, creia que Ele opera, creia que Ele trabalha, louvado seja o nome santo do Senhor, amém? Que o Espírito Santo de Deus, Ele fale, né, mais forte nos nossos corações, amém? Então, não desista do Senhor, né? Não desista da presença de Deus, né? Por mais que essa palavra ainda não esteja queimando no seu coração, como eu disse, corre, né? Entenda que sem Ele, né, não há solução para a tua vida, né? Sem Ele não há solução para as nossas vidas, amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor nos nossos corações, amém, irmãos?